Pessoal, estamos aqui em São José dos Campos, em São Paulo, com o pastor Alessandro Peterson, e ele tem desenvolvido um trabalho de pequenos grupos, que tem sido uma ênfase da igreja local e tem feito um trabalho excepcional na comunidade. Pastor Peterson, tudo bem? Tudo bem, pastor Eliseu. Alegria estar com o senhor aqui em São José dos Campos. Obrigado. Como tem sido, pastor, trabalhar com pequenos grupos aqui na cidade? Pastor, tem sido uma satisfação muito grande, né? Há alguns mitos que dizem que determinada região não pega, ou cidade grande, o pessoal é muito frio e não abre a porta dos seus lares. Todos esses mitos aqui em São José nós vimos que não se estabeleceu. Isso é, nós conseguimos detonar todos esses mitos para a vida da igreja de São José dos Campos. E você acha que como igreja o pequeno grupo ele tem mais acessibilidade na comunidade? Com certeza, não tem dúvida. Nós temos exemplo de pessoas que provavelmente não viriam nunca ao templo, à igreja onde nós nos reunimos com todos os irmãos. Eles começaram a vir num pequeno grupo, né, num GECEL, e depois de conhecer o GECEL, ver que crente são gente boa, que são pessoas normais, eles se sentiram relaxados para vir numa reunião no templo com todos os irmãos. O seu trabalho é um trabalho, de certa forma, pioneiro também nessa parte de pequenos grupos, aqui pelo menos em São José, né? Porque você já desenvolveu em outras partes também, mas aqui você está começando praticamente esse trabalho. Como tem sido a resistência? Ou não tem resistência, ou é muito fácil, ou não é fácil? Como é o comportamento de se implantar um sistema como esse na igreja? Tudo que é novo gera uma certa resistência. Mas eu vejo que em São José dos Campos eu não encontrei grandes resistências, como já passei em outra igreja, mas nós fomos conscientizando aos poucos, sem dar aquela virada radical, a partir de amanhã é isso. Nós fomos conscientizando, trazendo a luz da palavra, dizendo que também é um princípio bíblico, e devagarzinho aquilo foi entrando no coração de cada líder, de cada presbítero, de cada diácono, de cada líder leigo, e eles hoje são apaixonados pelo sistema de pequenos grupos, as reuniões nos lares. Você falou aí em mito. A gente sabe que o mito ele atrapalha um pouco, ele atravanca, ele cria preconceitos. O mito do culto no lar, aquele culto antigo dos anos 50, 60, 70, que eu me criei dentro de culto dos lares, né? Mas o sistema que o irmão usa é bem igual ao culto no lar ou é um pouco diferente? Como é que é? É um pouco diferente. Com certeza algumas estruturas que nós podemos falar que não mexem em princípios, mas algumas estruturas nós modificamos ou nós adaptamos à realidade, à necessidade local, mas nós não deixamos aquele formato de liturgia, tempo, levar para a residência. Então aquilo que nós fazemos no templo nós fazemos na igreja, não necessariamente. Tem uma dinâmica muito descontraída, uma dinâmica leve, onde as pessoas se sentem à vontade para compartilhar, para receberem orações e compartilharem também seus pedidos de orações e também receber uma palavra toda especial ao coração. Na sua concepção, quando uma igreja cresce também a demanda, e muitas pessoas se agregam à igreja e, de certa forma, o pastor perde um pouco daquele contato inicial. Você acha que com o GECEL, com o pequeno grupo, você consegue restaurar esse toque pessoal com as pessoas? Como, por exemplo, uma igreja de 1000 membros, por exemplo. Se não tem um pequeno grupo, no seu ver, é mais difícil esse toque? Ou com o pequeno grupo é mais fácil essa acessibilidade? Hoje nós somos uma igreja relativamente pequena em São José dos Campos. Apesar de sermos uma igreja antiga, em São José dos Campos somos uma igreja pequena. Nós estamos próximo da casa de 120 membros. E eu já vejo essas dificuldades, mesmo já com esses 120 membros. Com 120 membros, de tocar, de chegar próximo, né? Eu tenho uma dinâmica muito corrida na igreja, tento atender os ministérios dentro do possível, mas não é possível tocar todos. E nós entendemos que com a dinâmica dos pequenos grupos, nós vemos que as pessoas que frequentam os pequenos grupos, elas são melhores alimentadas, são ovelhas mais saudáveis e mais sadias. Interessante, porque você também é um pastor parcial. Sim. O que é uma dificuldade maior de ter esse contato, mas parece-me que os seus líderes reproduzem, não é? Exatamente. Não são pastores de grupos, mas reproduzem a mensagem, a estratégia pastoral. Sim, os meus líderes, eles são ministrados por mim,
E eles levam a visão de que eu ministrei em cada coração. Então, eles têm uma reunião comigo e eu digo a eles o que eles devem ministrar para o seu pequeno grupo, entendendo que é dentro da visão que Deus me deu, que Deus me inspirou, e assim eles têm me acompanhado e têm feito entender cada passo que eu tenho os orientado. Uma outra coisa, há muitos pastores que têm o medo de começar, não vou falar medo não, um receio de iniciar esse projeto de pequenos grupos, porque eles acham que vai acabar tudo, a igreja vai acabar jovem, louvor, adoração, casais, e vai ficar só com os pequenos grupos. Isso é verdade ou é mentira? Todos nós, como bons pastores, nós temos medo do novo, ou daquilo que poderia pensar que é novo, porque pequenos grupos não é novo. Verdade. O senhor tem estudado sobre isso, não é novo. Mas dentro da dinâmica atual da igreja, parece algo novo, mas não é. Não estamos aqui, como o senhor sempre diz, reinventando a roda, de maneira alguma. Então cria receios para pastores sérios. E eu entendo que alguns receios, temores de pastores, é por uma seriedade que ele tem de não perder o rebanho, de não permitir que heresias entrem no meio do rebanho. Mas nós não estamos criando uma igreja para controle. Nós estamos criando uma igreja para o crescimento. E isso nós temos que deixar bem claro na nossa mente. Em São José dos Campos, com a liberdade do nosso bispo, nós temos criado e implementado isso para o crescimento. Então nós não temos medo do crescimento, da evolução, principalmente com os líderes leigos. Eles são a extensão e a realização da obra de Deus na igreja local. Lembrando bem que John Wesley, ele tinha sociedades, né? Que eram os grupos pequenos. Sim. Estabelecia-se uma em cada cidade e ele não fez nenhum tipo de controle. Pelo contrário, aí que o movimento se expandiu, hoje nós somos frutos, né? O trabalho wesleyano é um fruto do ministério de Wesley e seus companheiros. Então eu acho que esse mito pode ser quebrado, que isso só vai ajudar o crescimento da igreja. Pastor Petros, então, eu queria que o senhor se dirigisse aos nossos amigos que estão vendo aí pela Gessel News, né? Qual é a sua palavra final? Fica à vontade com eles, dá um incentivo, quem está fazendo, quem está trabalhando, a gente quer ouvir um pouco. Eu fico feliz pela visita do senhor, por nós estarmos compartilhando sobre esse assunto tão importante para a nossa igreja, que é a reestruturação em grupos pequenos, aos modos do metodismo. E eu entendo que, através da minha experiência, junto aos pequenos grupos, nós temos muito o que avançar, o que crescer, né? E eu quero dizer a você que está ouvindo, está desejando, que quer aplicar e tem os seus receios, coloque diante de Deus e busque em Deus uma convicção para que cada passo você sinta-se fortalecido pelo Deus da igreja, o dono da igreja, onde vai adiante, vai à frente dizendo: para nós não tememos mal algum. Muito bem, Gessel News fica por aqui com o pastor Alessandro Peterson em São José dos Campos. A gente volta com outro pastor em outro lugar, fazendo a mesma coisa, porque você sabe, não é novidade, isso é coisa do coração de Deus. Quando Deus idealizou o mundo, ele começou com pequenos grupos lá, Adão e Eva no jardim. Depois, quando ele vai fazer de novo com que o homem tenha uma nova chance de reiniciar o mundo, ele põe outro pequeno grupo na arca. E assim foi. Ele também, o próprio Filho, o Espírito Santo, era um pequeno grupo, poderoso, criativo, onipresente, onisciente, onipotente, criou todas as coisas. Afinal de contas, o pequeno grupo é a célula fragmentada que constitui toda uma sociedade. E você não pode ficar de fora. Eu convido você a vir participar conosco. Gessel, até a última casa.